Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela parte do suposto que o erro, ele é uma oportunidade de aprendizado, que a gente precisa ser respeitoso com a criança, que a gente precisa fazer com que ela se sinta pertencente, importante, valorizada, que a gente seja firme e gentil ao mesmo tempo, que ela seja efetiva a longo prazo, que ela convide, ensine a criança a desenvolver habilidades sociais, de cooperação, de empatia, de resolução de problemas, que ela mostre para a criança que a ajuda dela é importante ela cooperar, que ela use o poder dela de forma construtiva. Então, ela vê o erro como uma oportunidade de aprendizado. Ela vai focar na resolução de problemas e não na punição. Uma criança que é punida, ela pode se sentir culpada, envergonhada, humilhada. A curto prazo, a punição, ela até pode ser resolutiva, mas a longo prazo ela não é, porque ela não convida a criança a pensar. Ela faz com que a criança se sinta mal. Então, e o objetivo da disciplina positiva é que se crie habilidades a longo prazo e que a criança seja respeitada, que a criança se sinta respeitada, se sinta acolhida, se sinta pertencente, que ela é valorizada, que o pensamento dela, que as vontades dela também são importantes, que ela seja ouvida, que ela aprenda a raciocinar, a criar resolução de problemas, a criar esse senso crítico, esse senso de pertencimento. Então, se sabe que crianças que têm pais autoritários são crianças que desenvolvem menos habilidades sociais, podem ter um desempenho acadêmico um pouco inferior, na adolescência maior uso de álcool ou de drogas. E crianças que têm pais que são democráticos, que são respeitosos, elas desenvolvem mais habilidades sociais, têm melhores habilidades acadêmicas, são adultos que se relacionam melhor com as outras pessoas, têm menos uso de álcool e de outras substâncias. E então a gente precisa ser firme e gentil com a nossa criança, ou seja, a gente precisa estabelecer os limites, mostrar quais são as regras, mas para fazer isso a gente não precisa humilhar a criança, a gente não precisa desvalorizar ela. Quando acontece alguma situação que a gente acha que é inadequada, a gente tem que trazer a criança para ela refletir sobre aquela situação. Primeiro a gente vai se conectar com ela, a gente vai mostrar que a gente entende o que ela sente, que a gente valida o sentimento dela, a gente mostra que é importante o que ela está pensando, mas a gente vai ajudá-la a encontrar estratégias para resolver problemas, para encontrar soluções. E isso ela vai desenvolvendo habilidades ao longo da vida, porque a criança, a partir de 1 ano e meio, ela tem esse senso de querer ajudar, de se sentir valorizada, dela sentir que é importante. E com a disciplina positiva, a gente consegue fazer isso com a criança. A gente dá autonomia, dá pequenas escolhas limitadas para a criança. Por exemplo, tá no momento de tomar banho. Filho, tá na hora do banho, você quer pegar a toalha ou você quer que eu pegue? Filho, que toalha você quer? Qual brinquedo você quer levar para o banho? Ela faz escolhas pequenas e limitadas e com isso ela vai se sentindo que tem um pouco de poder. Tem algumas crianças que têm essa necessidade e ela também sente que a vontade dela é realizada. E a gente não pode confundir a disciplina positiva com permissividade. Tem alguns pais que às vezes fazem essa confusão, que acham que a disciplina positiva é você fazer tudo que o filho quer, tudo que a criança deseja, e não é. Na disciplina positiva se estabelece regras, limites, e isso é importante, porque uma criança que não tem regras, não tem limites, que ela acha que pode fazer tudo que gostaria, ela vai se frustrar muito mais com o mundo, porque a vida real, as coisas não funcionam assim. Então a gente precisa ensinar isso para nossa criança, mas sempre a gente vai respeitando ela. E como a gente ensina ela a respeitar? Respeitando a criança. Não tem como uma criança ser educada, respeitar o próximo, se ela só recebe agressão física, ela só recebe agressão verbal, se ela nunca
ela recebe uma gentileza, porque a criança imita o comportamento do adulto, ela observa o ambiente, ela absorve o que está acontecendo no ambiente. Então, é que se a gente quer que a nossa criança seja uma criança gentil, educada, a gente precisa ser assim com ela, a gente precisa tratar ela com respeito, a gente não pode humilhá-la, fazer com que ela se sinta envergonhada, culpada. E alguns pais, eles acham que a punição, ela é efetiva, ela pode até ser efetiva a curto prazo, mas a longo prazo não é, porque ela não ensina a criança a pensar, a desenvolver habilidades. E tanto que se a punição, o castigo, ou mesmo a agressão física, que hoje se tolera muito menos do que antigamente, felizmente, se tivesse resultado, as crianças não receberiam castigo uma vez na vida e teria sido efetivo. Ela receberia uma chinelada, um tapa no bumbum uma vez na vida e seria efetivo, e de fato não é isso que acontece. Então a gente precisa trazer essa criança para um pensamento crítico, porque aí ela vai focar na resolução de problemas. Quando a gente está ensinando alguma coisa para ela, a gente vai focar no processo e não no resultado. Não importa se deu certo, mas a gente tem que valorizar o esforço da criança. A gente também tem que ter em mente um comportamento que a gente considere inadequado. Ele é sempre uma forma de comunicação. O que a criança quer dizer com esse comportamento? Será que ela está pedindo mais atenção? Será que ela está pedindo mais respeito? Será que ela quer um pouquinho mais de carinho? Sempre tem alguma coisa, alguma mensagem por trás que às vezes o adulto não entende. Mas quando o adulto se coloca no lugar da criança, tenta valorizar, tenta pensar o que aconteceu antes. Eu acho que ela quer atenção. Toda vez que ela quer atenção, ela tem um comportamento que eu acho que é inadequado. E daí, querendo ou não, eu chamo a atenção dela, eu converso mais com ela, eu dou sermão para ela, e aí ela tá recebendo atenção. Então, a gente tem que valorizar os comportamentos que a gente quer que se repitam, esse esforço da criança. Quando a gente começa a aplicar a disciplina positiva, a gente vê que de fato a gente tá ajudando a nossa criança, a gente está sendo respeitoso com ela, ela começa a ser mais respeitosa com os familiares, com outras pessoas fora do convívio social. A gente ajuda essa criança a desenvolver habilidades que vão ser úteis por toda a vida, porque vai ser um indivíduo que coopera mais, que tem mais empatia, que tem mais respeito, que tem mais cuidado com o próximo. E a criança, ela gosta de se sentir valorizada, se sentir útil, se sentir importante. Então a gente dá algumas escolhas limitadas para ela, dá algumas funções dentro de casa para que ela também execute, e tudo vai fluindo com mais facilidade. A gente tem que ter em mente também que não é um processo que eu comecei e estudar um pouquinho mais de disciplina positiva, comecei a aplicar e faz uma semana que eu tô fazendo isso e nada tá funcionando, não. A gente precisa ser persistente, consistente, manter isso, ter uma rotina, e aos pouquinhos a gente vai percebendo essa modificação, essa melhora no comportamento da criança. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pode deixar nos comentários. Vou aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo e enviar para uma amiga também. Tchau, tchau, até a próxima!